Meus irmãos, hoje é dia 3 de janeiro. Estamos iniciando mais um ano. Passamos por um ano difícil. Para alguns foi um ano bom, para outros um ano um pouco pior. Mas podemos afirmar que até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos ajudado. Como foi a festa da virada dos irmãos? Vocês se alegraram? Usaram roupas diferentes? Provaram comidas diferentes, bebidas especiais? Fizeram talvez votos a Deus, votos à família, talvez votos a vocês mesmos, aqueles votos de ler mais, comer menos, emagrecer, se dedicar à academia, buscar o Senhor, ler a Bíblia. Como é que foi acordar no primeiro dia do ano? Alguma coisa mudou na vida dos irmãos? Se 2020 foi estranho, um ano pitoresco, deixamos ele para trás, mas e agora? Houve de fato alguma mudança nas nossas vidas? E olhando para a festa da virada, houve alguma mudança a partir desse momento de virada de calendário? Valeu será o tempo utilizado para comprar, para preparar e para arrumar as coisas, para receber os amigos? Talvez alguém até tenha passado dos limites, quem sabe tenha comido demais, quem sabe tenha bebido demais, quem sabe alguém passou dos limites nos gastos, talvez nas expectativas, talvez aproveitando que deram uns dias mais tranquilos, chuvosos e frescos, talvez abusaram no sono, na preguiça. Essas datas, como a virada do ano, são datas de motivos especiais, de alegria de muitas pessoas. Nós vemos isso na internet, na televisão, nas ruas, nos mercados. Apesar de que essas pessoas não sabem exatamente qual a justificativa dessa alegria, se você perguntar. É um dia especial que nós temos que fazer isso ou aquilo. Por quê? Porque é um dia especial, porque nós temos que fazer isso ou aquilo, é tradição. E nós, meus irmãos, se acaso alguém nos perguntasse hoje, você é alegre? O que nós responderíamos? Nós somos alegres? Eu estou perguntando a cada um dos senhores e espero uma resposta sincera de cada um. Nós somos realmente alegres? E nós sabemos que a falta de alegria é desobediência a Deus. Vejamos o que a Escritura nos ensina aqui em Salmos, capítulo 73, a partir do verso 24. E depois eu vou usar Tessalonicenses, capítulo 5. A santa palavra do Senhor aqui nos diz o seguinte: Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. A minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. E Paulo nos ordena: estejam sempre alegres. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Vamos orar, vamos ao Senhor. Verso 16, na verdade. Curva a sua cabeça, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a calibrar os nossos corações e as nossas mentes, para que nós não tenhamos e não desejemos nada à frente de Ti, para que nós possamos entender o propósito da nossa vida, o fim da nossa vida, a finalidade da nossa criação, para que nós possamos entender que Tu és um Deus alegre, santo, festivo, e que em meio às dificuldades da vida Tu nos chama à alegria, aquela alegria que não pode ser roubada por nada, aquela alegria que só é encontrada em Ti. Senhor, nos ajuda, porque sozinhos nós não entendemos, não compreendemos, e se entendemos e compreendemos, não conseguimos viver dessa forma.
Senhor, ilumina, através do Teu Santo Espírito, essa palavra. Tem misericórdia de mim, das minhas falhas. Tu sabes que eu estou muito distante, Senhor, de obedecer essa Tua ordem. Tem misericórdia dos meus irmãos e de todos aqueles que forem ouvir. Que a iluminação do Teu Santo Espírito possa gravar em nossos corações e possa nos trazer a um estado de alegria, baseados, firmados, dependentes de Ti. Faz a nossa vida valer a pena, Senhor. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Como disse o Diego, que texto maravilhoso, né? Que texto esplêndido. Que confissão. Que confiança. Contudo, caso fosse perguntado se nós poderíamos afirmar que aquilo que o salmista diz, nós podemos afirmar a respeito da nossa vida, se essa confissão ela nos descreve, nós correríamos o sério risco de todos nós passarmos por mentirosos. Mentirosos, todos. Permitam-me continuar apertando vocês. Nós estamos alegres? Nós somos alegres? Nós temos motivo para a nossa alegria ou motivo para a falta da nossa alegria? Nós temos razões para glorificar a Deus pelo último ano? Se temos, quais são essas razões? Se não temos, quais são essas razões? O que precisaria ter acontecido ou o que precisará acontecer no próximo ano para que nós encontremos motivos para nos alegrarmos? Será que o motivo de não sermos alegres é culpa do Senhor? Será que é por algo que nos falta ou algo que nós achamos que nos falta? Ou será que o motivo somos nós? Nós temos olhado para os lados, nós temos olhado para os bens materiais, para as coisas materiais. Talvez nós temos desejado um conforto egoísta ou uma tranquilidade escapista, ao invés de olharmos para o alto de onde vem o nosso socorro. Assim, nós veremos hoje que nós somos ordenados a sermos alegres e que nós temos motivos para sermos alegres. E que a alegria verdadeira é somente encontrada em uma pessoa. A alegria deve ser parte da nossa vida, meus irmãos. E toda a nossa vida precisa ser redimida pelo Senhor. E concluindo, então, a nossa alegria precisa ser redimida pelo Senhor. Nós precisamos encontrar um propósito maior para a nossa vida e nos alegrarmos nesse propósito. Por que estamos aqui? Hoje eu gostaria de extrair apenas uma doutrina em meio a tantas, apenas uma pepita de ouro dessa jazida infinita de riqueza que são os versos que nós lemos e relemos. Eu vou usá-los como razão para justificar a ordem divina, revelada de forma mais clara e da forma mais sucinta possível por Paulo. A ordem de nós estarmos alegres. Eu diria que essa é a ordem mais difícil que nós recebemos. E alguém poderia dizer, não concordo, porque os 10 mandamentos são difíceis. Não, mas veja, o resumo dos 10 mandamentos por Jesus Cristo, aqueles 2 mandamentos são difíceis. Mas, meus irmãos, a ordem mais difícil que nós recebemos é de nos alegrarmos. Mesmo porque você não cumpre nenhum mandamento da lei sem alegria. Você não ama a Deus sobre todas as coisas se você não se alegrar nele. Você não zela pelo nome do Senhor se você não se alegrar nele. Você não respeita o Senhor se não se alegrar na imagem que a Bíblia nos passa nele. Se não guardar o dia do Senhor. Não adianta nada você não roubar, você não adulterar, você não cobiçar as coisas do próximo se você não faz isso com alegria. Não adianta nada você deixar de matar alguém ou preservar a vida do próximo se você não faz isso com alegria. É a ordem mais difícil que recebemos e ela aponta e ela deixa exposta a nossa debilidade em compreender a vida.
e viver a vida de maneira plena. Estejam sempre alegres. Essa alegria que é requerida, ela somente pode ser alcançada, meus irmãos, enquanto ela depender de um objeto que realmente possa alegrar e que possa satisfazer, e que possa alegrar e satisfazer de maneira contínua e eterna. Objeto que deve ser tanto a causa da alegria quanto o alvo da nossa alegria. Mas vamos observar um pouco este salmo. Vamos ver a razão que fez o seu autor, que é Asaf, chegar na conclusão que chegou, que nós lemos. O seu tema tem sido uma verdadeira pedra de tropeço na vida dos piedosos ao longo dos séculos. A prosperidade atual dos ímpios e a tristeza e a dificuldade recorrente dos justos. Asaf, ele inicia lamentando a sua própria condição mediante a sorte dos ímpios. Suas queixas estendem-se até mesmo aos seus atos de piedade, que são questionados, pois enquanto os ímpios prosperam e têm uma vida tranquila, ele, que é tão piedoso, experimenta problemas de saúde, dificuldades financeiras e pessoais. Até aqui, será que nós já nos identificamos com Asaf? Quantas vezes nós nos colocamos nessa situação? De repente, durante a adoração, as suas dúvidas são dissipadas quando ele entende e medita no fim último do ser humano. E então ele afirma: então entrei no teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino dos ímpios. Lá no verso 17. Assim, Asaf confessa que ele havia sido um tolo, um ignorante, e em suas queixas ele tinha se comportado como um animal irracional. E eu posso dizer que eu me assemelho muito a Asaf. Talvez, se os irmãos forem sinceros, podem dizer o mesmo. Ao olhar para Deus, Asaf, ele traça alguns versos, mas ele não se prende ao destino dos ímpios. Ele conclui que estes não gozam da presença de Deus. Então ele vai além, encontrando motivos de admiração e de júbilo ao contemplar Deus e a eternidade e a compreender que o destino dos justos é estar sempre com o seu Deus. Verso 23. Estar sempre com o seu Deus. Apesar de suas falhas pessoais, apesar dos seus sofrimentos nesta vida, ele glorifica o Senhor dizendo: ainda pertenço a ti, tu seguras a minha mão direita, lá no verso 23. Irmãos, aqueles que se relacionam com Deus têm um relacionamento eterno que nem mesmo as portas do inferno podem romper, ou seja, nem mesmo a morte pode destruir. Dessa forma, a morte é apenas um despertar em uma realidade superior, quando tudo aquilo que foi prelibado de maneira limitada será então gozado plenamente. Agora, quando ele olha para a vida, quando ele olha para os seus problemas, ele passa a ver no conselho do Senhor a lâmpada para guiar os seus pés. E quando olha para o fim da sua peregrinação, ele enxerga Deus recebendo os seus. Irmãos, a morte que nós sabemos ter sido derrotada por Cristo na cruz não é o fim último do crente. O crente que foi seguro pela mão direita de Deus, que foi guiado pela lei de Deus, é por fim recebido por Deus. Deus é a possessão do crente e o crente é a possessão de Deus. Nós somos o teu povo, Senhor, e tu és o nosso Deus, é o nosso mantra pactual. Foi isso também que Jesus pediu quando ele orou, conforme registrado em João. Diz o seguinte: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos os que crerão em mim por meio da mensagem deles. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, e que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu estou neles e tu estás em mim, e que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei o teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então o teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. João 17, do verso 20 ao 26. Ou seja, traduzindo isso em duas sentenças, Deus é a nossa possessão e nós somos a possessão de Deus. E assim, nós podemos concluir que o texto aponta que nada a não ser Deus poderia satisfazer o salmista. Será que nós podemos dizer o mesmo sobre nós? Irmãos, assim deve ser com todo crente. Nada pode nos satisfazer senão Deus. Assim deve ser com todos nós. A nossa fé não pode ser condicionada por bênçãos materiais, por confortos, por tranquilidade. Mesmo que a figueira não floresça e mesmo que o corpo exterior se corrompa, é apenas em Deus que nós devemos encontrar e depositar a nossa esperança. E é somente no Senhor que deve estar a nossa fonte sempre eterna de alegria, de força e de paz. O salmista jubila: quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. E uma versão bíblica parafraseia dizendo o seguinte: eu só tenho a ti na terra, e isso deve bastar. Será que isso basta para nós, irmãos? Será que nós temos a Deus? Se devemos ser alegres e se apenas Deus deve nos bastar, então Deus deve ser a nossa alegria e Ele deve bastar para nós sermos alegres sempre. Então nós temos motivos para obedecer a ordem. Sendo assim, em primeiro lugar, vamos ver que todo homem deseja ser feliz. Todo homem aspira, anseia, deseja e corre atrás da felicidade. Meus irmãos, nada é mais natural do que a vontade dos seres humanos de ser feliz. Esse é um dos atributos que nos fazem ser humano. Nós somos movidos por nossas vontades, e a nossa vontade é o que caracteriza o desejo de querer ser feliz e as atitudes para satisfazer esse desejo. Notem o seguinte: somente alguém pode ser feliz. Assim, ser feliz ou ser infeliz é uma capacidade natural de uma pessoa. Nós presumimos, por exemplo, que os animais estejam felizes, mas é mais uma forma de antropopatismo do que nós atribuímos aos animais do que um sentimento legitimamente aspirado. O que eu falei aqui? Antropopatismo. O que significa isso? É espelhar um sentimento humano a alguém. Nós olhamos para os animais e temos humanizado os animais demais. E chegamos a dizer: ele está feliz, ele está triste, ele está em depressão, ele está... Enfim. Mas não é, ainda que nós possamos dizer que um animal está feliz ou não, não é um sentimento legitimamente aspirado. Um cão ou um gato não acordam de manhã e pensam: hoje eu vou fazer as coisas para ser alegre. Não há isso. Um animal, ele quer comida, ele quer um afago, ele quer água, ele quer um lugar quente para dormir, ele quer acasalar, ele quer não sentir dor. Nós poderíamos afirmar que, tendo isso, eles são felizes, mas esses desejos são apenas instintos dos animais. Apenas instintos, não fazem deles pessoas.
E dessa forma, nós compreendemos que qualquer felicidade do homem, sem um objeto maior, sem um objetivo maior, faz do homem um simples animal que é movido por instintos, tendo então a sua alegria causada apenas pelas sensações instintivas. Prova-se também que a vontade é o que caracteriza o ato de querer ser feliz no homem. Assim, o homem quer, por natureza, ser feliz. Afirma-se que o homem é livre para buscar a felicidade que ele almeja. Biblicamente, nós cremos que o homem natural, ele tem a sua vontade aprisionada pelo pecado. Ele não pode e não quer inclinar-se às coisas do Espírito de Deus. Contudo, ainda ele possui essa liberdade, mesmo que limitada, esse desejo de querer ser feliz. E daqui nós extraímos duas lições. A primeira, o apetite por felicidade, quando aprisionado pela natureza corrupta, faz o homem natural buscar alegria em todas as coisas possíveis e imagináveis, sem poder saciar-se. E não é isso que nós vemos quando olhamos para o mundo ou quando nós olhamos para o próprio espelho? Por estar aprisionado, o homem natural acaba buscando nos lugares errados e chafurdando então nos mais vis vícios em busca de alegria. A segunda lição é consequência da primeira. Por buscar saciar-se nos lugares errados, esse apetite nunca é satisfeito, o que gera então desespero, frustrações, depressões e abusos. Deve-se afirmar que em curtos momentos de tempo, algo como uma sombra de alegria é tocada. Mas é algo superficial, é algo insatisfatório e é algo passageiro. Daí o radicalismo dos vícios e a busca desenfreada por mais e mais experiências de todo tipo e de todo tipo de adrenalina que faça com que o homem se sinta vivo. É isso que nós temos visto na sociedade. Nós vemos o homem natural matando a sua sede com refrigerante, meus irmãos. E o excesso de açúcar faz com que a sede deste homem aumente, aumentando assim a quantidade de refrigerante ingerido, o que aumenta novamente a sede em um ciclo vicioso causado pela insatisfação. Até que essa insatisfação chegue na acomodação ou no desespero. Você conhece aquelas pessoas que já dizem assim, não tem jeito mesmo, é assim, vamos tocando a vida. Acomodação. Ou então o desespero, eu não suporto mais essa sede. E aí pensa assim, dar cabo da vida. Quem bebe de alguma outra fonte que não seja Cristo, volta a ter sede, porque somente a água da vida pode saciar a sede humana por alegria. O homem foi criado com um propósito superior, foi criado para a glória de Deus. Ele tem uma finalidade nobre, e finalidade essa que produz satisfação, glorificar a Deus e alegrar-se nele. Esse propósito criacional, ele foge totalmente da escolha ou da discussão humana. O homem não discute nada a respeito disso. O homem não escolhe o propósito para o qual foi feito. O homem não discute, não, veja bem, eu acho que eu fui feito para tal propósito. Deus determinou o propósito da sua criatura. É uma decisão que já foi tomada de antemão. É o objetivo de o homem ter sido criado, e este não escolhe o propósito para o qual foi feito. Ele pode apenas cumprir ou não cumprir o seu propósito. Dito diferente, ele pode glorificar a Deus e alegrar-se nele plena e eternamente, ou não glorificar a Deus e buscar alegria em qualquer outro objeto e ser infeliz. Os irmãos já notaram que eu estou ecoando a pergunta número 1 do breve catecismo e do catecismo maior de Westminster. Ao virar as costas para Deus,
O homem abandona o seu propósito, e abandonar o seu propósito, ele abandona completamente a esperança de ser feliz. Dessa forma, ele opta por viver em uma montanha russa de emoções, de sensações, tão egoístas quanto insatisfatórias. Tal como colocar turbinas de propulsão em um navio e inclinar esse navio a 90 graus e esperar que ele voe e saia da atmosfera, o homem, mesmo com os mais sofisticados recursos que possa criar, mesmo com todo tipo de turbina de propulsão que puder adquirir no mundo, além de ele não encontrar o seu propósito e descansar nele, ele está condenado ao fracasso, à insatisfação e à infelicidade. Assim como se você botar uma turbina num navio, ele vai se despedaçar e não vai chegar a lugar nenhum. O propósito criacional tem que ser obedecido. O homem não inventou uma roda, por exemplo, para segurar uma pedra. Roda é para rodar, tem que obedecer o seu propósito criacional. Nós temos um propósito criacional. Em segundo lugar, Deus criou-nos para sermos felizes. É verdade, meus irmãos, Deus nos criou para sermos felizes. É comum as pessoas afirmarem que o cristianismo refreia a felicidade e a alegria do homem. Dentro da tradição reformada, no nosso caso puritano, há certo espantalho que é bem caricaturizado já. Já afirmou-se em livros que o puritanismo é o temor persistente de que alguém em algum lugar possa estar feliz. Essa é a descrição mundana de um puritano. Um religioso puritano, um religioso reformado é alguém que fica nervoso se alguém está feliz em outro lugar. Nada pode ser mais errôneo. C.S. Lewis, grande escritor, grande erudito, e que por sinal não era reformado, não era puritano, ele escreveu o seguinte sobre os puritanos. Escreve ele: devemos imaginar estes puritanos como o extremo oposto daqueles que se dizem puritanos hoje. Imaginemo-los jovens, intensamente fortes, intelectuais, progressistas, muito atuais. Eles não eram avessos a bebidas com álcool, mesmo a cerveja, mas os bispos eram a sua aversão. Puritanos fumavam, bebiam com moderação, caçavam, praticavam esportes, usavam roupas coloridas, faziam amor com suas esposas, e tudo isso para a glória de Deus, o qual os colocou em posição de liberdade para usufruir dessas coisas. Os primeiros puritanos, continuou ele, eram jovens, vorazes, intelectuais, progressistas, muito elegantes e atualizados, e não havia animosidade entre os puritanos e os humanistas. Eles eram frequentemente as mesmas pessoas e quase sempre o mesmo tipo de pessoa. Os jovens no movimento, os impacientes progressistas exigindo uma limpeza purificadora. Portanto, meus irmãos, talvez esse grupo chamado os puritanos seja o melhor exemplo para a igreja hoje, de homens que faziam tudo para a glória de Deus e que estavam obedecendo a ordem de Deus, estejam sempre alegres. É exatamente o contrário do que é ensinado. A verdadeira alegria, ela não depende de momentos passageiros, ou de condições exteriores ou interiores, nem de possessão material ou posição social, muito menos de vícios e de atividades que vão contra a pureza daquele que nos fez a sua imagem. Ela somente pode ser desfrutada em sua totalidade pelo crente. A alegria que é ordenada pelo Senhor, só o crente pode sentir. Uma última coisa deve ser dita para sedimentar esse ponto. A alegria é uma ordem divina. Nós somos alegres. Em terceiro lugar, qual a fonte da alegria? Porque o homem busca a felicidade e muitas vezes não encontra, nós podemos afirmar com certeza que buscar alegria é natural e, contudo, o homem não tem alegria por natureza. Ele busca alegria.
Ele não é naturalmente alegre. Ninguém é feliz por si só e ninguém pode fazer-se feliz sozinho. Ninguém nasce naturalmente alegre e muito menos vai encontrar em si mesmo a razão da verdadeira alegria. O homem quer ser feliz porque ele foi criado para ser feliz. É um dos objetivos para o qual ele foi criado. Qual o objetivo da vida? Essa pergunta tem tirado o sono da humanidade ao longo dos séculos, desde pensadores até operários braçais. Qual o objetivo da vida? Só somos realmente felizes, meus irmãos, quando nós temos um propósito. A pior coisa que pode acontecer a alguém é deixar de viver e passar apenas a sobreviver. É a pior prisão que possa existir. Ver os dias passando sem meta, sem objetivo, sem sentido. Mas o crente, ele entende qual é o seu propósito e se alegra em cumpri-lo. E aí é um pleonasmo, porque se alegra em ser alegre. Se a alegria só pode ser encontrada em cumprir o objetivo para o qual nós fomos criados, temos outra prova de que a alegria não está no homem. Se o homem busca a felicidade porque não está nele mesmo, e se o homem quer ser feliz porque para isso ele foi feito, onde ele poderá encontrar a razão e o motivo da verdadeira alegria? Essa é a grande questão. Onde? A alegria verdadeira, meus irmãos, ela não pode passar. Ela não pode acabar, porque a alegria que acaba torna-se tristeza. A Escritura tem um livro inteiro sobre o assunto, Eclesiastes, dizendo que tudo é vaidade e correr atrás do vento, diz o pregador. Ele buscou a alegria de todas as formas, buscou o contentamento de todas as formas, buscou o prazer de todas as formas e descobriu que tudo era vaidade. Volto a perguntar: onde poderá estar a razão ou motivo da nossa alegria? A alegria deve encontrar-se em um objeto bom, algo que possa satisfazer abundantemente. Para podermos cumprir uma ordem de nos alegrarmos sempre, essa alegria tem de ser encontrada em um objeto eterno. Um objeto que não mente, um objeto sem sombra de variação. O teólogo Tomás de Aquino, ele afirmou que Deus é o bem em sua totalidade. Amei essa descrição. O bem em sua totalidade. Deus é tão bom que nele não se encontra nada que não seja bom. E Deus é tão bom que não existe nada fora dele que possa ser chamado de bom. Você crê nisso, meu irmão? O bem em sua totalidade não pode ser encontrado em lugar nenhum da criação. Ele se encontra exclusivamente em Deus. O único ser que é perfeito, completo em si mesmo e que não precisa de absolutamente nada nem ninguém é Deus. Portanto, o único ser que pode alegrar-se em si mesmo é Deus, porque Ele é totalmente autossuficiente, Ele é totalmente perfeito e Ele é satisfeito eternamente em si mesmo. E meus irmãos, somente aquele que é plenamente bom pode ser fonte de alegria de alguém. Portanto, se nós buscamos a alegria em Deus, nele encontraremos, pois aquele que é a fonte da alegria tem de ser também o doador da alegria, porque a alegria nasce em Deus, só se encontra alegria em Deus, e se Ele é essa fonte que jorra alegria, somente Ele pode ser o doador dela. E se a alegria verdadeira e perfeita é somente encontrada em Deus, então é porque somente Ele a possui. E sendo isso verdadeiro, meus irmãos, quanto mais distante de Deus, menor a possibilidade de se encontrar a verdadeira alegria. A parte de Deus, todo tipo de alegria é vã, é perecível. Daí o homem natural recorrer aos substitutos pecaminosos e insatisfatórios.
Se o bem que o fará feliz está somente em Deus e o homem busca esse bem para ser feliz, é somente em Deus que o homem será feliz. Concordam comigo? Estão me acompanhando? Já acordaram? Dito diferente, o homem só se satisfaz plenamente e verdadeiramente em Deus. O fim, a finalidade última do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele, plena e eternamente. Para ser alegre, o homem deve buscar a fonte de alegria eterna. Nós cremos que Deus é o único Deus, triuno, eterno, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas e redentor dos seus eleitos. Nós não glorificamos uma ideia, mas um Deus pessoal. Ele revelou-se pela natureza, sim, revelou-se melhor por Cristo Jesus e mais detalhadamente pelas Escrituras. E nós, meus irmãos, devemos recorrer às páginas das Escrituras para conhecê-lo melhor. Tanto que a segunda questão do breve catecismo afirma que a palavra de Deus é a única regra para dirigir a nossa maneira de glorificar a Deus e se alegrar nele. Calvino, ele afirmou que nós só podemos glorificar a Deus quando nós sabemos quem Ele é. E aí eu lembro da oração de Agostinho, quando ele diz: Senhor, eu devo primeiro conhecê-lo ou primeiro adorá-lo? Pois se não o conhecermos, facilmente incorremos no erro de adorar outro. Nós devemos conhecer a Deus. O bem do ser humano depende do conhecimento de Deus, e por isso a bem-aventurança, a felicidade plena do ser humano depende da glória de Deus. Em quarto lugar, o que o salmista quis dizer ao se referir a um destino glorioso? Eu creio que o que fez o salmista declarar destino glorioso é porque o seu destino estava em Deus. Esse é o destino glorioso do salmista. O destino glorioso é se alegrar no Senhor plena e eternamente. E o meio é glorificar a Deus, aquele que é o bem em sua totalidade e que é a fonte eterna de satisfação e de alegria. Muitos chegam em nossas igrejas buscando o que todo homem busca: alegria. Mas mesmo caminhando entre os santos, eles buscam alegria de forma errada. Buscam alegria em coisas, em sensações. Buscam alívio para suas dificuldades e para as suas debilidades. Buscam Deus para libertarem-se dos seus vícios ou para restaurarem os seus casamentos. Buscam a Deus porque desejam ter filhos melhores, ou porque desejam escapar do inferno, ou porque até desejam prosperar financeiramente. Contudo, não é possível abraçar o Evangelho sem abraçar o Senhor. Eu tenho dito isso constantemente: o Evangelho não é um escape do inferno. Todos queriam escapar do inferno, mas apenas os regenerados, com um novo coração, em sua nova natureza, desejam Deus e nele são satisfeitos. Muitos professos crentes desejam Deus apenas porque, e no limite em que Ele pode dar coisas ou livrar das dificuldades. Essas coisas, satisfações, bens materiais e alívio de uma condenação futura, qualquer pessoa lúcida almejaria. Qualquer pessoa que passou no teste do pezinho vai almejar essas coisas, com ou sem obra do Espírito Santo. E, portanto, isso não é evangelho. E por isso, aquilo que se tem chamado de igreja tem andado de maneira tão fraca, cambaleante, vacilante e mundanizada. A alegria verdadeira só pode ser almejada por aqueles que foram regenerados. Nós cantamos hoje: muda o nosso coração. Muda tudo, regenera a nossa mente, o nosso coração, regenera e restaura a nossa alegria.
Dito de outra forma, aqueles que foram regenerados são aqueles que compreendem, que sabem, que buscam e que encontram a sua alegria em Deus. Para estes, o céu não tem sentido sem Deus. Você já pensou nisso? O céu não tem sentido sem Deus. Não há nada que possa satisfazê-los na terra, se não estiverem glorificando e se alegrando no Senhor, ainda que não em plenitude. Meus irmãos, eu ouso dizer que o próprio Deus não tem sentido para nós se nós não termos nele a nossa glória. Dito diferente, se Ele não for a nossa glória, se Ele não for a nossa possessão para sempre, Deus não tem sentido. Portanto, podemos concluir que a alegria é um dom, é uma dádiva do Deus Criador às suas criaturas adotadas em Cristo. A alegria é essa que não se conquista com suor, pois tudo aquilo que nós suamos para conquistar pode nos ser tirado. E isso, se nós conseguirmos conquistar alguma coisa com o nosso suor. Quantas pessoas que lutam a vida inteira por coisas que não conseguem adquirir. A alegria não é fator genético nem hereditário. Não é uma herança poupuda que garantirá a alegria de alguém. Sorte também não traz alegria. Sorte pode trazer prêmios, pode trazer dinheiro, pode trazer emoções, mas não pode trazer nada que realmente perdure, satisfaça. Podemos investigar e tentar achar alguma fonte de alegria à parte de Deus, e nós veremos que sem Ele, todas as coisas tornam-se insuficientes, insatisfatórias e incompletas. Talvez você diga que o seu casamento é o motivo da sua alegria, mas essa alegria terminaria com a morte da pessoa amada? Ah, mas eu continuo amando, mas está distante. Isso caso não seja interrompido por esses tristes desvios como divórcios, traições e outros motivos. Talvez alguém diga, meus pais são a minha alegria, mas eles também se vão. Talvez na velhice eles nem mesmo lembrem de você. Talvez os seus filhos, mas os filhos não são nossos. Os filhos são herança do Senhor, são criados para o mundo, para brilharem a sua luz no mundo diante dos homens. Eles podem ir morar longe, eles podem ser ceifados pela morte antes da nosso desejo. Talvez você diga que o seu talento é a sua alegria, mas o que faz o atleta que perde a capacidade de competir, ou o cirurgião que perde a firmeza das suas mãos, ou o cabeleireiro que perde a sua visão? Talvez você diga que seja a sua fortuna ou a busca por ela o motivo da sua alegria. Contudo, meus irmãos, o dinheiro, nós já aprendemos no Sermão do Monte, é comido pelas traças, e ele é levado por diversos tipos de ladrões. Muitos perdem tudo na vida em busca de riquezas. Diz um ditado que certo homem, ele era tão pobre que só possuía dinheiro. Talvez a sua alegria seja comida, mas sem Deus o ventre torna-se senhor e a glutonaria é uma escravidão. Talvez seja o vinho que alegra o coração do homem, mas sem Deus o homem está fadado ao vício, à embriaguez desfigurante. O vinho é de Deus, mas a embriaguez é certamente do diabo. Talvez o sexo seja sua alegria, mas o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado na instituição do casamento. E sem Deus, o sexo não passa de um impulso instintivo de satisfação, tão naturalmente animal e vulgar quanto em cães. Poderíamos dar exemplos sem fim, mas já deve ter ficado bem claro que qualquer tipo de alegria fora de Deus é vaidade, é passageira, é incompleta, é corrupta, porque adultera a dádiva criada para ser desfrutada para a glória de Deus. Todas essas coisas que eu listei aqui são boas, se desfrutadas para a glória de Deus.
bebida, a comida, os filhos, os pais, o casamento, o trabalho, as habilidades, os talentos, o sexo, todas essas coisas devem ser desfrutadas como os puritanos desfrutavam, para a glória de Deus. Em quinto lugar, concluindo, a alegria é boa e desejável. É uma busca natural do homem, contudo, somente é encontrado naquilo que aqui nos chamou de o bem em sua totalidade, ou seja, em Deus. A única coisa capaz de satisfazer o homem todo, e todo o homem, é Deus. O objetivo principal do homem não é simplesmente buscar a alegria ou a felicidade, porque essa não poderá ser encontrada fora de Deus. O homem não será feliz vivendo egoisticamente. Todas as coisas foram criadas para Deus e por Deus, para a sua própria glória. A alegria do homem, que é desejo do homem e ordenação de Deus, é alcançada ao se cumprir o propósito criacional, glorificando o Criador e encontrando nele toda a alegria e todo o gozo, desfrutando do prazer de estar com ele plena e eternamente. Por que você quer a vida eterna? Para desfrutar plena e eternamente de Deus. Se você quer por qualquer outro motivo, você não quer nada. Você nem sabe o que quer. Paulo diz: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. A alegria só pode ser encontrada em Deus e só encontramos nele quando ele nos guia com o seu conselho e nos conduz àquilo que o salmista chamou de destino glorioso. E assim o nosso fim principal completa-se quando nós nos alegramos nele, somos conduzidos pela lei dele para ele, para desfrutar dele plena e eternamente. Engana-se aquele que imagina poder gozar a vida à parte do Criador. Um teólogo escreveu o seguinte: servir conscientemente ao propósito para qual Deus o criou é a glória do homem. E fora da consagração consciente de si mesmo a esse propósito, traduzindo em miúdos, da obediência a isso, não pode haver felicidade real. E não há. Ele somente é glorificado por nós quando nós encontramos nele a nossa alegria. Você já glorificou ao Senhor? Você só glorifica a Deus se Ele for a sua alegria. Não são as coisas que Ele te deu, não são as coisas que te faltam. É Ele que te deu a vida, que se deu por você, em quem não falta nada. Portanto, meus irmãos, recito Paulo quando diz: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Eu não quero dizer com isso que as coisas materiais são ruins em si mesmo, ou que desejar essas coisas seja intrinsecamente errado, nem que ser feliz e ter alegria no casamento, trabalho, com os filhos, ou em outra coisa seja ruim de alguma forma. Contudo, para aqueles que sabem que devem fazer tudo para a glória de Deus e que devem se alegrar sempre, essas coisas somente são desejáveis e somente trazem alegria quando elas nos levam, e se elas nos levam a ter alegria em Deus. O homem natural, como um animal, busca alegria em tudo, seja certo ou errado, mas não encontra em nada. O homem regenerado, transformado por Deus, deseja Deus acima dessas coisas e usufrui dessas coisas como um meio para glorificar a Deus. Assim se alegra nele por meio destas coisas e mesmo sem elas continua possuindo a fonte da alegria, a fonte primeira e última de toda verdadeira alegria. Continua possuindo a Deus e por isso continua tendo um motivo infinito para ser alegre. Quando temos alegria e satisfação somente em Deus, esse prazer jamais pode nos ser tirado.
Mesmo que os nossos corpos, os nossos corações e as nossas contas bancárias sejam destruídas, Deus permanece sendo a nossa fortaleza, sendo o nosso sustentador, sustentando aquilo que restar de nós quando nós formos atropelados pela vida. Ele continua sendo o nosso restaurador, restaurador da verdadeira alegria do Éden. Continua sendo o doador de uma alegria e satisfação glorificada, numa plenitude muito superior ao que foi desfrutada no Éden. Sendo Ele o nosso tudo, e assim dispondo dele, sendo satisfeito em todas as nossas necessidades, sendo Ele tudo aquilo que precisamos e desejamos para toda a eternidade. Assim, vamos ver como aplicar essa doutrina. Em primeiro lugar, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Irmãos, tudo é tudo, todas as coisas. Esse é o segredo da alegria do crente. Com tudo que nós falamos até agora, crendo ou desejando que nada seja maior ou mais importante para nós do que o Senhor, e obedecendo a ordem de sermos sempre alegres, existe um verso que sintetiza o assunto, e eu vou citar ele de novo. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. 1 Coríntios 10. Essa é a fórmula para nós cumprirmos o nosso propósito de criação, glorificarmos a Deus e nos alegrarmos nele, plena e eternamente. Claro que fazer tudo para a glória de Deus não pode significar que nós podemos pecar para a sua glória. Isso deve ser óbvio para nós. Portanto, nós devemos nos avaliar. Em segundo lugar, temos nós sido guiados pelo conselho do Senhor? Uma das razões de faltar alegria na nossa vida é a desobediência, meus irmãos. Olha o que o salmista diz: tu me guias com o teu conselho, com a tua palavra, com o teu mandamento. Em outras palavras, a lei do Senhor deve nos guiar. Sabemos que definir bem-aventurado com o simplista felizes é limitar essa expressão bíblica. Contudo, permitam-me tomar a liberdade de ensinar os irmãos por meio dessa sintetização limitada. Lá no Salmo 119, nos primeiros versos, está escrito bem-aventurados, mas deixa eu ler assim: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus preceitos e o buscam de todo o coração. Eles não praticam o mal e andam em seus caminhos. Irmãos, a chave da alegria é cumprir o nosso fim principal. E cumprir o fim principal, que é nos alegrarmos, que é glorificar ao Senhor, é obedecer. E nós só nos alegramos e glorificamos a Deus quando obedecemos. E nós sabemos que falhamos nesse objetivo. Todavia, até mesmo nisso nós encontramos motivos de alegria, porque o Evangelho não é o que nós fazemos, mas o Evangelho é o que Cristo fez por nós. E olha o que a palavra de Deus nos diz: pois Cristo também sofreu pelos nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu a morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Meus irmãos, porque Ele morreu e ressuscitou por nós, Ele é o único mediador entre nós e Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho através do seu corpo na cruz. E quando nós falhamos em nos alegrar no Senhor, obedecendo e glorificando, que nós passemos a recorrer ao auxílio e à suficiência de Cristo Jesus, o nosso único mediador. Salmo 16 diz o seguinte: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Em terceiro lugar, nós devemos avaliar também se temos buscado o céu por qualquer outra razão que não seja o Senhor. O que faríamos nós em meio a uma miríade de santos ávidos para glorificar e se alegrar a Deus, se esse não for o nosso objetivo?
Meus irmãos, nós não temos nada com o céu se o Senhor não for o nosso objeto mais desejável de todas as nossas aspirações. Também não teremos nada com o céu se o Senhor não for o objeto mais desejável das nossas aspirações, das nossas afeições aqui na terra durante a nossa peregrinação. Uma das coisas mais importantes que nós devemos considerar é a seguinte: temos certeza de que a nossa alma está satisfeita no Senhor. Sem estar satisfeitos nele, jamais o estaremos glorificando e, consequentemente, jamais estaremos sendo alegres e estaremos, consequentemente, sempre insatisfeitos. Esse é o assunto, talvez mais importante da nossa vida. Quarto lugar, devemos avaliar ainda o que temos desejado na terra. Há alguma coisa competindo com a primazia do nosso Senhor? Irmãos, qualquer coisa à frente ou mesmo ao lado do Senhor em nossas prioridades é idolatria. Será que nós temos sido idólatras? Nós dizemos somente Cristo, dizemos somente a Deus a glória, mas temos vivido e dependendo de Deus e mais alguma coisa para sermos felizes? Temos ídolos? Aquilo que temos desejado é para a glória de Deus? O que tem norteado as nossas orações? O que tem tido primazia em nossas orações? Nós temos pedido coisas que podem ou que precisamos para nos alegrar? Ou nós desejamos a glória de Deus? As nossas afeições nos levam a orar primeiro para que o seu nome seja santificado, para que o seu reino cresça e venha em sua plenitude. Oramos para que a sua vontade seja feita em toda a terra, em nossas vidas e por nossas vidas, como é feita no céu. Ou será que nós já chegamos afobados com uma lista de coisas menores, mas que nós damos mais valor? Nós fomos feitos para experimentar a plena e duradoura felicidade de ver e saborear a glória de Deus, escreveu John Piper. E se a nossa maior alegria vem de menos que isso, nós somos idólatras e desonramos a Deus. Ele nos criou de tal forma que a sua glória se manifesta em nossa alegria nela. Eu queria ver a glória de Deus. Você só vê a glória de Deus glorificando a Deus e se alegrando nele. Em quinto lugar, portanto, nós devemos nos arrepender. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Meus irmãos, qualquer um de nós que afirmar que esses versos refletem a sua vida, que podemos afirmar que essas coisas descrevem a nossa vida, está mentindo. Essa é a realidade. Esse é um salmo belíssimo que nos esbofeteia. Quem diz que vive dessa forma afirma cumprir os 5 primeiros mandamentos, tornando-se culpado da quebra diretamente de todos os demais. Não há nada mais impossível aos homens que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, força e entendimento. Não devemos ter nada maior que o próprio Deus em nossas afeições, em nossas aspirações ao céu. E não devemos desejar qualquer outra coisa na terra que não a Deus. Ainda que tudo nos falte, Deus deve ser o nosso tudo, a nossa possessão. E assim temos tudo o que precisamos para sermos alegres. Por isso, meus irmãos, sabendo que essa não é a nossa descrição, arrependamo-nos. Que possamos fazer uma oração, que possamos erguer a nossa voz ao Senhor e dizer: perdão, Senhor. Perdão, porque nós devemos ser alegres, mas não somos, porque nós procuramos alegria nas coisas erradas. Dá-nos o que tu pedes e pede o que quiseres. Dá-nos que tu seja para nós, Senhor, a nossa alegria. E ordena-nos então a sermos alegres em todo o tempo. Que tu seja a nossa alegria.
Aproximarmos-nos de Deus é a nossa sabedoria, a nossa honra, a nossa segurança, a nossa paz e a nossa riqueza, escreveu um puritano. Peçamos perdão ao Senhor por termos agido e pensado como embrutecidos e ignorantes animais irracionais. Perdoa, Senhor, os teus servos por ousarem te questionar. Como eu já afirmei, até para sermos alegres o Senhor tem que nos ordenar. E se não bastasse isso, nós ainda desobedecemos. Perdoa-nos, Senhor. Quando os nossos corações estiverem aflitos, meu Deus, lembra a mim e aos meus irmãos que nós possamos invocar o Teu nome e falar com a nossa alma e dizer conforme o Salmo 42, por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação em sua face. Perdoa-nos, Senhor. Em sexto e último lugar, nós devemos desejar o destino glorioso e saber sobre ele deve nos trazer consolo. Antes de ser teologia, o cristianismo é notícia. O cristianismo é a boa nova de Deus reconciliando seus filhos por meio de Jesus Cristo. O evangelho é que em Cristo nós sabemos que Deus nos guiará e por fim nos receberá em um glorioso destino. Agora, porém, estão em Cristo Jesus, diz Paulo. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Efésios 2. Irmãos, em Cristo nós temos o Pai. Tendo Cristo nós temos tudo. Tendo Cristo nós temos o bem em sua totalidade. Nós temos uma fonte infinita de alegria, porque a nossa alegria estará no próprio Deus. Tendo Ele, nós temos a fonte inesgotável de alegria. E tendo a fonte, nós temos aquele que nos criou para a sua glória, para nos alegrarmos. Esse é o consolo de um cristão, diz um puritano, que em sua condição mais triste, Deus é a sua porção. Não importa o que nós estejamos passando, eu diria de forma até meio bruta que Deus não está se importando com o que você está passando. Nós estamos passando o que nós estamos passando debaixo dos desígnios de Deus. Mas Deus se importa se nós nos alegramos e se nós o glorificamos, nos alegrando nele, pois para isso nós fomos criados. Qual é a força dos nossos corações, meus irmãos? É a mesma do salmista, em que nós nos alegramos na certeza de estarmos sendo guiados a um destino glorioso. Se temos esperança em Cristo somente nessa vida, nós podemos pensar em nossas perdas com sentimentos de frustração e tristeza, e conforme Paulo escreveu, seremos então os mais miseráveis. Mas se nós levarmos o futuro em consideração, qual é o Lázaro que gostaria de trocar de lugar com o rico? Nenhum. O Senhor é a nossa alegria, meus irmãos. E se acabar a nossa saúde, Ele continua sendo. Deve ser. Ou se o nosso espírito fraquejar, nós podemos fraquejar por insegurança espiritual, por falta de fé, nós podemos fraquejar por insegurança financeira, mas nós devemos olhar além, nós devemos olhar para aquilo que nos espera, nós devemos olhar para aquele que nos espera, o autor e consumador da nossa fé. Veja, não é só autor, é o consumador da nossa fé, que veio, morreu e ressuscitou por nós, que reina e retornará, que nos guiará e nos receberá naquele glorioso dia. Porque lamenta a alma, a pequenina gota, se tem junto de si um oceano inesgotável. Nós temos esse oceano, nós temos a fonte da alegria. Nós temos que ter, irmãos, isso é questão de vida ou morte.
Portanto, devemos viver para a glória de Deus, mesmo em meio às lutas. Devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus, mesmo quando cansados, e assim encontraremos nele a alegria necessária para afirmar junto com o apóstolo: em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus que opera em nós. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. O nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. 2 Coríntios 6. Notem que quem escreveu isso é a mesma pessoa que escreveu: estejam sempre alegres no Senhor. Portanto, meus irmãos, nós recebemos do Senhor uma ordem difícil: estejam sempre alegres. E nós somente poderemos obedecer quando, pela graça e misericórdia, o poder do Espírito Santo de Deus efetuar em nós o querer e o realizar, para que nós possamos cumprir o nosso propósito criacional, o fim, o último e principal para o qual nós fomos criados. O salmista compreendeu que a virtude, a vida íntegra, guiada pela obediência à lei de Deus, não é recompensada com bens materiais, mas é recompensada com o próprio Deus. Tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e o nosso coração não descansa até encontrarmos repouso em ti, escreveu Agostinho. Assim, meus irmãos, demonstremos gratidão a Deus, glorificando-o, pois temos consciência de que nós fomos agraciados. Demonstremos amor a Ele sobre todas as coisas, porque temos consciência de que fomos amados primeiro. Sejamos alegres porque Deus, o nosso bem em sua totalidade, nele nós temos consciência de termos encontrado a causa e a fonte sempre eterna de felicidade. E por fim, demonstremos contentamento diário, pois nós devemos ter consciência de que Deus tem nos guiado, tem nos satisfeito, porque temos testemunhado a verdadeira satisfação nele. Passamos por um ano singularmente estranho, para dizer o mínimo. Contudo, nós não fomos abandonados por Deus em nenhum momento sequer. Um novo ano alvorece diante das nossas vidas. Encontraremos motivos para nos alegrar neste ano? Encontraremos motivos para glorificar a Deus? Encontraremos alegria diante da descoberta que nós temos o privilégio de glorificar a Deus e nos alegrar nele hoje, no próximo ano e ao fim da nossa vida, para todos sempre? Que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curve a sua cabeça. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós confessamos as nossas debilidades. Não temos te obedecido sendo alegres, justamente porque não temos te obedecido e não temos buscado em ti alegria. Como somos tolos, Senhor. Buscamos água em fontes secas. Buscamos alegria e contentamento em coisas passageiras, em coisas
talvez até boas, mas que a parte de Ti não significam nada senão instintos animais, prazeres obscenos, prazeres insatisfatórios. Senhor, nos ajuda a Te obedecer. Nos ajuda a obedecer a Tua ordem de sermos alegres. Senhor, não há nada mais humilhante, não há nada que nos faça sentir mais patéticos do que pedir para sermos alegres. Tem misericórdia de nós. Muda os nossos corações, Senhor. Refina os nossos corações e inclina as nossas afeições a Ti. Que o nosso prazer esteja somente em Ti. Que o nosso prazer seja em ser chamado de Teu povo. Que Tu seja a nossa verdadeira possessão. Ninguém pode nos tirar isso. Podemos perder tudo. Podemos perder filhos, pais, profissão, empresa, carreira, dinheiro, amigos, saúde. Podemos perder todas as coisas que nos cercam, Senhor, mas a Ti nós não podemos perder e ninguém pode nos tirar de Ti. Afina os nossos corações, regula os nossos corações, para que as nossas afeições estejam todas em Ti e nós possamos nos alegrar em Ti, glorificar o Teu nome Te obedecendo, nos alegrarmos em Ti, Te obedecendo, então encontrarmos a verdadeira alegria, o motivo pela qual nós fomos criados, para que nós possamos passar por dias, meses, anos, enquanto nós aguardamos a plenitude daquilo que esperamos, em perfeita alegria, mesmo em meio à dor e à pobreza, mesmo em meio às lágrimas e aflições. Senhor, não permita que nós nos contentemos com menos que isso. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. E amém.